Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos falar aqui do comprimento equivalente de pilares. Esse aqui é um assunto muito interessante para quando a gente está dimensionando pilares aí. Isso aqui pode mudar fundamentalmente o nosso dimensionamento lá nos pilares, né? Então é um assunto bem interessante. Mas antes da gente entrar nele, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. E se você quer pegar esse mapa mental e também a tabelinha que a gente vai estar utilizando aí, né, nesse vídeo, basta entrar no nosso grupo no Telegram. O link está aí na descrição do vídeo. Então, nós temos aqui um comprimento equivalente de pilares. Nós temos diversas situações aí de pilares, né? Então, nós temos aqui as situações de travamento desse pilar, como que a gente trava o nosso pilar aí. Então, situações comuns aí do dia a dia. Pilar travado nas duas direções, pilar travado em uma direção e livre na outra, quando se trata aí, por exemplo, de pé direito duplo, e pilar travado por viga numa direção e laje na outra. Também tem uma situação aí que é comum, que é não tão comum assim, acontece muito em galpões, por exemplo, que é o pilar que ele vai estar engastado na base e livre no topo. A gente fala que um pilar está travado nas duas direções quando a gente tem uma situação como essa. Então, nós temos aqui uma situação em que chega a viga numa direção do pilar e na outra direção do pilar. Logicamente, essas vigas têm que ter inércia compatível com o pilar. Não adianta nada você ter um pilar parede ali gigantesco, por exemplo, um pilar parede de 1,5 m por 40 centímetros de largura e chegar com viguinhas ali de 14 por 30. Essas vigas não vão conseguir travar esse pilar, né? Elas não vão ter rigidez suficiente para travar esse pilar. Então tem que ter vigas aí com rigidez considerável, né? Então a rigidez do pilar, né? Tem que ser uma rigidez equivalente ali, semelhante pelo menos. Então nós temos essa situação das vigas chegando aqui nos pilares. Nós podemos ter essa outra situação, onde só um lado do meu pilar está travado, então só está havendo travamento aqui no meu pilar na menor dimensão dele. Então, uma direção está travada, a outra não. Então, uma chega vigas, a outra não. Então, isso aqui é muito comum em pé direito duplo, ou então naqueles pé direito mais alto um pouco que a gente tem, que a casa tem 3 metros e o pé direito tem 4,5 metros, por exemplo. Então a gente tem uma situação corriqueira dessa daí. Ou então em sobrados que tem ali, por exemplo, a sala é vazada, então é um pé direito duplo ali. Então nós temos essa situação aqui muito comum em projetos de um porte mais alto um pouco aí, por exemplo, um médio porte, um alto padrão. E aqui nós também podemos ter um pilar sendo travado por viga e laje. Então a gente tem ele travado por viga numa direção e por laje na outra. Então a gente pode ter isso daí também. Então, são essas situações comuns aí que a gente tem no dia a dia, as mais comuns aí. E para calcular esse comprimento de flambagem, nós podemos seguir o que é dado pelo item 15.6 da NBR 6118 de 2014. Então, na norma, ela vai falar o quê? Ela vai falar para a gente que aquele comprimento ali de flambagem tem que ser o menor valor entre esse L, que é a distância entre o meio aqui dos apoios, entre o eixo do apoio inferior e superior, ou o L0, que vai ser aqui a distância entre face, livre aqui desses dois elementos de apoio inferior e superior, mais a espessura do pilar na direção considerada. Então, por exemplo, se eu estou calculando a esbeltez aqui nessa maior dimensão do meu pilar, eu estou considerando então, estou considerando aqui então essa dimensão aqui maior. Se eu estou considerando que está sendo travado por essas vigas, eu vou considerar a dimensãozinha menor aqui. Então, é isso daqui que é o H. Então, H vai ser a dimensão do pilar na direção considerada. E nós temos aqui, então, a equação, que é o LE, vai ser o menor valor entre L0 mais H, sendo que L0 é a distância entre faces aqui dos elementos, face superior da viga inferior e face inferior da viga superior, ou da laje que está travando, né? E L que vai ser a distância entre eixo desses elementos aqui de travamento. Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui então, de uma situação dessa. Vou pegar um projetinho aqui no Eberic, só para a gente entender também o funcionamento aí, de como que o Eberic trata isso daqui. Então,
Eu vou pegar aqui um projeto no Eberic, vou pegar esse projeto, vou abrir meu corte B aqui. Na verdade, vou pegar aqui meu corte A. Então, aqui no meu corte A, eu já deixei aqui algumas cotas. Então, ó, eu tenho aqui no meu corte A, eu vou considerar essa situação, esse lado aqui que está travado por vigas. Ó. Então, vou considerar o meu pilar aqui na menor dimensão, que está travado por viga nas duas direções aqui. E a gente vai fazer, então, esse cálculo. Ou a gente pode pegar qualquer um outro pilar aí e fazer esse cálculo também, mas o funcionamento é o mesmo. Então, eu vou pegar aqui na minha tabelinha, vou limpar ela aqui. E aqui eu posso fazer para a maior dimensão do pilar e para a menor dimensão do pilar simultaneamente. Então, para cada dimensão do meu pilar, eu posso ter um comprimento equivalente diferente, né? Não é o mesmo para os dois lados, não. A gente pode ter comprimentos equivalentes diferentes aí, de acordo com o lado do pilar. O meu L aqui ele vai ser a distância entre a face dos elementos de travamento na direção da maior dimensão do pilar, porque a gente está tratando aqui da maior dimensão. Por outro lado, ele vai ser da menor dimensão do pilar, né? Então, eu vou pegar meu L, que vai ser a distância entre faces. Então, a distância entre faces, eu vou pegar aqui o primeiro lance do pilar, que vai do baldrame ao superior. Então, a distância entre faces aqui, ó, ela vai ter 2,72. Então, vai ter aqui, ó, 2,72. A altura do apoio superior, do elemento de travamento superior, vai ser de quanto? Vai ser aqui, ó, de 40 centímetros. Então, 40 centímetros. O inferior vai ser quanto? O inferior vai ser 30, que é a viga aqui baldrame. Então, inferior é 30. E o H do meu pilar? O meu pilar aqui, ele tem 40 centímetros. Se eu pegar aqui o comando de medir, ó, eu vou ver que eu tenho 40 centímetros aí para o meu pilar. Então, vem aqui e coloco 40 centímetros. Então, o L meu, que é este valor aqui, ó, deixa eu pegar no mapa mental. Então, o meu L, ele vai ser... condições normativas, o meu L vai ser a distância entre o eixo aqui dos elementos, então esse L ali, ele vai ser um valor de 3,07. E o L0 mais H vai ser 3,12. Então, por norma, eu vou pegar o valor que é o menor, né? Conforme é dado aqui na norma, então ela fala aqui pra gente, ó, no item 15.6, o comprimento equivalente LE do elemento comprimido, pilar, suposto, vinculado em ambas as extremidades, deve ser o menor dos seguintes valores. Então, o menor desses dois aqui. Então, vou ter aqui 3,07. Se eu considerar aqui para o lance superior também, ó, para o lance superior, eu vou ter aqui 2,92 e 40 centímetros as vigas. Então, vou ter aqui, ó, 2,92 e aqui 40, 40 e o pilar agora, no caso aqui o pilar é 17. Né? Aqui também o pilar é 17, que a gente está considerando. Deixa eu pegar aqui no 3D. Eu estou considerando, então, essa dimensão aqui do meu pilar. Ó. Então, essa aqui é onde a viga está chegando. Então, aqui não é 40, é 17, né, na verdade. Que a gente tem que considerar aí. Então, eu vou considerar aqui os 17. Então, aqui deu 2,89 e aqui deu 3,9. Então, para uma direção... não. Aqui no lance inferior deu 2,89 e no superior... 3,09 aí, né, de altura aí de comprimento equivalente do meu pilar. Então, é isso aí que eu vou ter. Se eu vier aqui no Eberic, eu vou ver o quê? Eu vou ver que ele vai dar uma pequena diferença nesse elemento. Então, eu estou trabalhando aqui com o meu P13, deixa eu abrir os pilares emprumados. Então, aqui no meu P13, se eu deixar o Eberic fazer automático isso daí, eu vou ver que eu tenho aqui em escalas, ó, eu tenho aqui 312 e 332 aí para o comprimento equivalente do meu pilar. O que o Eberic faz? Ele não segue aquela prescrição da norma. Ele simplesmente vem aqui, ó, e pega a distância entre o meio, entre a face dessa viga e a face da de cima. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Pegar aqui a cota, ó, vou pegar daqui até aqui, ele pega isso daqui e depois ele faz até lá em cima. Então ele faz a distância entre faces aí dos elementos. Então, aqui, ó, já tinha até uma cota aqui do lado. Então, ó, deu 3,12, foi o que encontrou aqui, ó, 3,12. E aqui 3,32. Então, 3,32, distância entre faces aí, é o que a Eberic considera para fazer esse comprimento equivalente. Se a gente for ver aqui, então, 3,12, 3,32.
Se a gente for comparar com o nosso cálculo, o EBERIC ficou a favor da segurança, né? Então ele ficou com 3,32 e ali 3,12, enquanto o nosso ficou com 2,89 e 3,09 para cada lance ali. Então o dele acabou ficando um pouco a favor da segurança. Eu posso deixar do jeito que o EBERIC está fazendo? Posso. Está um pouco a favor da segurança, em alguns casos pode ser que ele fique contra a segurança. Mas, de modo geral, ele vai ficar a favor da segurança aí, quando a gente tem pilares travados por viga nas duas direções. Mas, se eu quiser também, eu posso reduzir isso aqui no EBERIC. Eu tenho a opção. Eu posso vir aqui ó, em LE fixo e marcar aqui, ó, e aí eu coloco o que eu quero. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, em cima, que deu aí 3,9 e embaixo 2,89. Então, eu posso vir aqui e colocar 3,9 e 2,89. E peço para calcular o pilar de novo. Isso daqui vai influenciar na esbeltez do meu pilar. Então, isso aqui influencia na esbeltez. E como a esbeltez influencia no dimensionamento, a gente vai ter, então, um dimensionamento diferente aí do nosso pilar. Então, a gente pode ter uma redução de armadura fazendo essa consideração conforme é dado em norma e não seguindo o que o EBERIC fez. Então, apesar do cálculo automático do EBERIC ele ficar aí fora de norma, a gente tem recursos aqui dentro do sistema para colocar o EBERIC dentro da norma aí, do que é dito por norma, né? Então, a gente tem esse recurso e a gente pode utilizá-lo. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se a gente fosse fazer aqui nesse nosso outro lado aqui, ó. Então, eu tenho aqui a distância entre faces aí de 6. Deixa eu pegar aqui a distância entre faces, uma cota alinhada, ó. Então, vou pegar aqui a distância, vai ser 6,04. Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, 6,04. A viga superior tem 40, a inferior tem 30 e a outra tem 40. Ou o pilar, agora nesse caso, tem 40, né? Que a gente está considerando aqui a situação onde eu tenho aqui o pilar. Então, estou considerando ele visto dessa forma aqui, ó. Então, estou considerando o meu pilar vendo aqui, dessa direção, então ele tem 40. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, ó, deu 6,39. O EBERIC está considerando lá 6,44. Então, eu vou sair de 158,47, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui, então, da esbeltez 139,26, menos, se eu colocar aqui ó, o valor de norma, 6,39, eu vou ter aí, calcular de novo o pilar, né? Eu vou ter aí 138,18 de esbeltez, ó. Então deu 1,08 a menos aí de esbeltez no meu pilar. Então isso aí pode mudar um pouco o cálculo aí da armadura, que não vai dar diferença, porque está bem próximo aí de armadura mínima. Também tem as questões de espaçamento aí, que a gente tem que tratar, de espaçamento entre barras aí, né? Então não pode ter barras muito longe aí, uma da outra. Então, a gente tem essa questão. Mas a gente pode brincar e alterar esse comprimento aí. Então, deu 6,44, que seria aqui o maior valor que a gente teria aqui no caso, né? O EBERIC foi a favor da segurança aí e manteve 6,44. Apesar da gente ver que pode reduzir para 6,39. E isso pode dar uma ajuda no nosso cálculo aí. Então, isso daqui é o que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, já desce aí, deixa seu like e se inscreve no canal também. E comenta aí se você já conhecia esse método aí de obtenção do comprimento equivalente do pilar, se você sabia dessa limitação aí do EBERIC, que você pode fazer essa mudança aí também. E se você quiser pegar esse mapa mental e essa tabelinha, basta entrar no nosso grupo no Telegram, o link está aí na descrição do vídeo. E nos vemos nos próximos aí.